Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo da Academia do Arrematante. Hoje eu quero abordar com vocês aqui um tema bem interessante. O tema é o seguinte: penhora no rosto dos autos. Se vocês ainda não viram essa terminologia aí nos editais de leilões, muito provavelmente em algum dia, em algum leilão, vocês vão se deparar com ela. E é importante vocês terem um conhecimento a respeito do que isso significa, porque pode sim impactar na sua arrematação. Inclusive eu vou usar a lousa aqui para ter mais clareza ainda, para que vocês possam compreender o tema e de maneira que não reste nenhuma dúvida. Se mesmo assim vocês precisarem de algum esclarecimento, escrevam, deixem aí nos comentários que nós respondemos, tá bom? Vamos lá então. Eu vou exemplificar aqui. Nós temos, pensemos aqui num leilão judicial, claro, faz sentido no leilão judicial. Eu vou fazer uma linha aqui do processo, tá bom? Então o processo começou aqui, com a petição inicial, certo? E está evoluindo, Tiveram as defesas do réu, teve a penhora, depois teve a avaliação do imóvel e aqui o leilão. Vou colocar o L aqui de leilão. Este é o processo, vamos usar nomes de duas pessoas fictícias aqui, de José contra Maria, tá? Então José está cobrando uma dívida de Maria. Ok, então leilão vai ser realizado, porém Maria, além de estar devendo para o José, ela está devendo para a Patrícia, tá bom? Existe então, vou usar uma outra cor aqui para diferenciar. Um outro processo judicial, de Patrícia contra Maria. Da mesma maneira, o processo foi evoluindo aqui e chegou na etapa de penhora. Patrícia tem o objetivo, de receber o seu crédito, da mesma maneira que José, só que estão processando em autos separados. Existem dois processos distintos. Um não tem nada a ver com o outro. A única coincidência é que a Maria é a devedora em ambos os processos. Neste caso, Patrícia quer receber o seu crédito. E ela toma conhecimento de que existe este outro processo aqui, com a mesma devedora. Aqui a Patrícia está tentando penhorar bens, por exemplo, imóveis, dinheiro em conta, investimentos, carros. E digamos que ela não encontrou ainda bens suficientes para garantirem o seu crédito. Então, o que a Patrícia faz? Ao tomar conhecimento de que existe um outro processo também contra a Maria, ela pensa o seguinte: ora, se no processo do José contra Maria o bem for arrematado, vai ser depositado, depois do leilão, vai ser depositado um dinheiro aqui neste processo do José contra Maria. E a Patrícia pensa da seguinte forma: se esse dinheiro for aqui depositado, então eu quero, penhorar este dinheiro, ou total, ou parcialmente. Este é o objetivo dela. Claro que podem existir outros credores, além dela, Patrícia, além do José, que está atuando aqui no processo, podem existir outros credores. Digamos aqui, então, para fazer sentido mais para o nosso ambiente aqui de estudo de imóveis, em leilões, digamos que o imóvel tenha dívidas também de condomínio, vamos escrever aqui, condomínio, de PTU com a prefeitura, certo?
que são débitos muito importantes que vocês devem levar em consideração, porque evidentemente que se vocês arrematarem, claro que o desejo é sempre que o imóvel saia quitado para o arrematante, mas às vezes ele não sai quitado e pode acontecer, não que vá obrigatoriamente acontecer, mas pode acontecer de algum débito dessa natureza aqui, débitos que acompanham o imóvel, possa vir para cima de você, arrematante. Então, esta penhora, né, a advogada aqui, por exemplo, da Patrícia, pode pedir a penhora no rosto dos autos do processo movido pelo José contra Maria. É isto que significa a penhora no rosto dos autos. Ela descobre, portanto, que tem um leilão que vai acontecer e se esse leilão for frutífero, um dinheiro vai ser canalizado para este processo, né, recapitulando. Então ela pede para o juiz do processo dela, olha, juiz, por exemplo, o juiz da terceira vara civil aqui de Sorocaba, estou sabendo que na quarta vara civil de Sorocaba está tramitando um outro processo, então, por favor, penhora o produto da arrematação, que seja suficiente para o pagamento da minha dívida, do meu crédito. Então ela pode fazer isso. O que é que um outro ponto muito importante para vocês levarem em consideração a esse respeito é o seguinte, ok, isso aconteceu, vamos partir do pressuposto que isso aconteceu. E acontece muito, gente, muito na prática, por isso que eu trago esse vídeo, porque mais hora menos horas que vocês com ele não se depararam, uma hora vão se deparar. E aí é importante vocês terem o conhecimento do que significa. E só uma pausinha, se estiver gostando, né, do conteúdo aqui, clica aí no curtir, né, e se inscreve no canal, porque para nós aqui da Academia do Arrematante é importante que nós tenhamos esse reconhecimento de vocês para que sejamos aí valorizados pelo YouTube e alcancemos mais pessoas. Seguindo aqui então no nosso tema. Dinheiro foi depositado. Será que esse dinheiro aqui depositado vai ser revertido para a Patrícia ou para o José? A respeito desse tema, que ele é de suma importância, inclusive nós fizemos um outro vídeo aqui no canal da Academia do Arrematante, no qual o título do vídeo, né, o tema principal do vídeo é: o imóvel vai sair arrematado se você arremata o imóvel em leilão? Quais as dívidas que podem eventualmente, né, alcançar a sua pessoa como arrematante? Então é uma preocupação, né, um ponto de atenção que vocês devem levar em consideração, porque faz toda a diferença. Se você não tem essa percepção do que é que pode vir a sobrar para você em termos de responsabilidades, você pode transformar uma compra, uma arrematação que você estimava ser lucrativa, em algo prejudicial, deficitário. Então tem que fazer sempre essa análise. E eu remeto vocês a esse vídeo, eu vou deixar ali, aqui no link para vocês assistirem também esse outro vídeo que é muito importante. Mas o que vai acontecer com esse dinheiro? Este dinheiro é o juiz que conduz este processo. Vamos escrever aqui, ó, juiz. Juiz ou juíza, né? Então, é ele ou ela, né, no caso, se for juíza. O juiz deste processo é que vai deliberar para qual ou quais credores o dinheiro será revertido. A respeito desse assunto, né, vale lembrar que eu fiz a remissão para vocês assistirem um outro vídeo onde eu falo a respeito da divisão, né, dos valores da arrematação para qual ou quais credores será revertido. Vale lembrar que existem credores, por exemplo, trabalhistas, credores cíveis, o credor condominial pode também atuar, a prefeitura também quer receber. Existe aí, né, uma ordem de créditos para serem pagos. Alguns juízes entendem que o crédito trabalhista, alimentar, tem direito de preferência, né, em primeiro lugar, outros não, outros aplicam o entendimento de que primeiro precisam ser pagos os credores atrelados ao imóvel, por exemplo, condomínio e IPTU, a prefeitura, que a coisa se justifica e ela precisa ser paga. É o meu entendimento, inclusive. Em primeiro lugar, você tem que pagar as dívidas inerentes ao imóvel e depois os demais credores. Mas, enfim, existe aí uma divergência jurisprudencial e vale sim vocês terem esse conhecimento. Então é o juiz deste processo que vai pagar o credor ou os credores de acordo com a ordem legal de preferência dos créditos. E esta credora aqui, que é a Patrícia, ela se categorizou como uma credora aqui também nesse processo. Então ela faz a penhora no rosto dos autos aqui desse processo,
Por que chama rosto dos autos? Você fala, nossa, por que usa essa palavra? Hoje, com o processo eletrônico, ela passa a não fazer mais muito sentido, mas quando o processo era predominante físico, tramitava em papel, né, e hoje em dia praticamente estão acabando esses processos em papel, tá tudo virando eletrônico. Mas né, como na época que eu comecei a divulgar, e sim, ainda os processos eram totalmente físicos em papel. O que acontecia? O juiz deste processo mandava uma penhora no rosto dos autos desse processo. Por que chama rosto dos autos? Porque vinha a ordem deste juiz para este juiz deste processo e ela ficava grampeada, anexada ali na capa ou na contracapa, né, do processo. Por isso que chama rosto, né, dos autos. Hoje, né, ela continua sendo utilizada pela praxe forense, pela prática aí, né, de anos e anos, mas se você pensar realmente na origem do termo e na essência do que ele significa, o termo rosto passa a não fazer mais sentido, porque o processo é eletrônico. Então, como é que funciona? Vai uma ordem deste juiz para este, mas vai eletronicamente. Tá? Essa ordem é inserida lá no processo, mas caberá a este juiz, onde o leilão foi realizado, se arrematado o imóvel tiver sido, aí sim este juiz é que vai deliberar a respeito de para qual ou quais credores o valor será pago, em qual quantia e em qual ordem de preferência, né, de prioridade. Este juiz é que vai categorizar e ranquear, digamos assim, inclusive esta credora na ordem que ele determinar, pagando-a, né? E aí talvez ela fique em primeiro, segundo, terceiro, quarto lugar, vai ter que analisar ali a ordem dos créditos. Isso é importante para vocês conhecerem, como eu bem ressaltei, e volto aqui a enfatizar, porque se entra uma penhora no rosto dos autos, isso pode impactar a sua vida como arrematante. Quem é este credor, por exemplo, que vem com uma ordem de penhora no rosto dos autos? A origem do crédito dele é qual? É um crédito alimentar, né, de alimentos? É um crédito cível, né, quirografário, por exemplo? É um crédito de imposto? Né, e de qual tipo de imposto? É um imposto atrelado ao imóvel ou não? É um outro imposto que não tem ligação com o imóvel, mas a única coincidência é que o devedor é o mesmo? Então são, né, ou, por exemplo, é um crédito condominial, aqui não é condomínio, é que eu envolvi pessoas físicas, né, mas pode ser, né, pensando num outro exemplo, pode ser que o condomínio tenha um outro processo aqui, ele seja o credor e penhore no rosto dos autos de outro processo que está evoluindo para a fase de leilão. Então, é um tema muito importante para vocês levarem em consideração, porque no final do dia, o que interessa para vocês é se vocês arrematarem, e esta penhora que entrou no rosto dos autos, né, ela pode influenciar na ordem ali dos pagamentos de quem serão os credores que receberão o dinheiro. E para você, eu sei que o que interessa é que o imóvel seja transferido para você, arrematante, quitado. Né, que os débitos atrelados ao imóvel, como por exemplo IPTU e condomínio, pensando aí no imóvel urbano, saiam totalmente quitados com o dinheiro que você depositou a título de lance. Ou se não saírem quitados, mesmo que não saiam totalmente quitados, que você tenha feito essa análise prévia e leve em consideração, por exemplo, não existe ali um credor alimentar, se o juiz reconhecer esse credor alimentar como tendo o direito de preferência e o condomínio ficar em segundo lugar e a prefeitura em terceiro lugar, por exemplo, né, vai sobrar tanto. Então, o meu risco potencial é de ter que pagar X ou Y, né? Você faz essa estimativa de cálculo. E se entra uma penhora no rosto dos autos, isso pode influenciar, sim, a sua decisão de arrematar ou não. Inclusive, há que se levar em consideração que essa penhora no rosto dos autos, ela pode chegar, por exemplo, aqui nessa etapa, né, na etapa mais inicial do processo, ou numa etapa mais intermediária, ali em que a penhora está acontecendo, ou na etapa do próprio leilão em si. Vou exagerar no exemplo, né, embora ele não seja raro de acontecer. Você tem um leilão aqui com o edital já aprovado, e vem um credor com uma penhora no rosto dos autos depois que o edital foi aprovado. E você, quando você foi fazer os seus estudos aqui, você deveria sim levar em consideração a possibilidade desta penhora. Aí você me pergunta, mas como, Fernando, se esta penhora ainda não tinha sido deferida e ela não tinha acontecido? Tem uma maneira.
quando você vai fazer as suas análises, né, entre as análises recomendáveis para você fazer antes de dar o lance no leilão, consultar, né, o CPF, o CNPJ dos devedores para verificar se existem outros processos contra eles. E este processo, se você tiver encontrado nas suas pesquisas, você já poderia ter concluído que esta penhora poderia vir a chegar no seu processo. Embora quando você consultou o edital ela ainda não tivesse sido, né, materializada, mas você tem que fazer isso por um exercício, né? Um exercício de possibilidade. Sim, ela pode vir a chegar. Aí você fala, mas se ela chegar, ela vai influenciar ou não a minha arrematação? Sim, você trabalha com um cenário hipotético para depois definir se você dá o lance ou não. Então, se você consultou esse processo, né, nesse processo existia sim o risco de advir uma penhora no seu processo em que você quer arrematar, e ela, se isso acontecesse, pudesse influenciar a tua arrematação, o teu lance, aí você toma a decisão calcado, fundamentado, né? Então você tem os dois cenários ali, se a penhora chegar ou se ela não chegar. Você trabalha com essas possibilidades e decide por participar ou não participar do leilão. O que não é recomendável fazer é deixar de consultar a situação creditício processual, digamos, aí dos devedores, nos sites dos tribunais, né, se abster de fazer essa pesquisa, o que não é recomendável. Aí depois você se surpreende porque chega uma penhora no rosto dos autos e conturba, digamos, o cenário que você tinha idealizado e previsto e bagunça algo que você tinha estimado. Não, mas isso não deveria ser uma surpresa para você. Por quê? Porque você deveria ter feito essa pesquisa antes de arrematar e aí sim tomar a sua decisão lastreado, né, nessa informação. Dar lances sem estudar adequadamente, sem fazer as pesquisas corretamente, todas elas completas, pulando etapas, abre margem para mais riscos, né? Então, quanto mais você se instrui, você se alimenta, né, de informações, melhora a qualidade da tua decisão. Por quê? Porque você vai estar mais enriquecido com dados e isso vai clarear mais o teu caminho. Espero que tenham apreciado o vídeo, o conteúdo. Fico feliz aqui de terem acompanhado até o final. Lembrem de curtir o vídeo, isso nos valoriza aqui no YouTube. Lembrem-se de se inscrever no canal e acompanhem os nossos vídeos aqui, os nossos conteúdos, que são sempre focados em ensinar você a arrematar imóveis em leilão de maneira estratégica e lucrativa. Até o próximo vídeo.